Olá, boa tarde. Obrigada pela disponibilidade de estar aí, Meire, Rubens, pessoal do PS. Se eu falar muito rápido, vocês avisam, tá? Então, atualização do ACLS, eu trouxe só a parte de adultos. Tem uma boa notícia para dar e uma notícia ruim. Bom, antes disso, meu nome é Cláudia Bernoche, trabalho aqui no 9 de Julho, não tenho conflito de interesse para apresentação. A coisa boa é que mudou muito pouco, tá? Quase nada mudou no ACLS. Então, eu vou só passar os algoritmos, vou dar uma reforçada nos tempos, no que é para ser feito em cada um, e vou mostrar o que modificou. Tudo bem? Então, assim, o que que a gente vê já no começo do... Meninos, deixa eu só pegar um papel para o nariz. O que que a gente já vê no começo da revisão do capítulo, quando fala a respeito da ressuscitação cardiopulmonar? Um grande interesse em toda a questão de ética, tomada de decisão, e que isso atinja todas as populações, tá? Então, eu assisti essa apresentação, essa abertura, e realmente eles perderam um tempo enorme falando que a reanimação é para todos, em todas as condições sociais, independente de todas as etnias, situações de risco, os mais diferentes cenários, a gente tem o que oferecer para estar disponível e a necessidade do conhecimento, sobretudo para o benefício e não malefício do uso do conhecimento. Então, benefício, você entende aquilo que você pode trazer de bem para o seu paciente, e o malefício está atrelado a tudo que as causas de insegurança, desconhecimento, uso inapropriado dos medicamentos pode trazer, imperícia, imprudência, negligência. Então, eles fazem muito ênfase nisso, sobretudo pela questão legal. E eu achei interessante trazer, porque eu sempre que ia em alguma aula de ACLS ou de parada, a gente só via a questão de vamos fazer isso, distribuir aqui, dar adrenalina lá, mas nunca esse ênfase para a parte legal. Então, duas pontas do ACLS ganharam muita força, a questão legal e a recomendação do que fazer, o que é certo e ficar bem documentado, e o final, que é os cuidados de fim de vida, tá? Então, de fato, o que é que a gente tem agora? A gente tem um algoritmo só para parada cardíaca intra e extra-hospitalar, com uma diferença significativa que a parada cardíaca extra-hospitalar faz muito ênfase à questão da prevenção. Então, a prevenção de afogamento de criança na piscina, a prevenção de você esquecer a criança no carro, a prevenção de você tomar medicamentos, a divulgação do conhecimento, questão populacional, de que você tem uma dor no peito, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar atendimento, tá? Reforçando isso para a educação do público em geral, tá? Que isso antes acontecia, mas não com tanta ênfase, tá? Aí, meninas, que vocês fazem o protocolo do porta-eletro em 10 minutos, então, a importância do diagnóstico precoce, tá? Então, para o paciente que está dentro do hospital, a monitorização, então, buscar ativamente sinais, então, aquela necessidade que a gente fica chata no pronto-socorro, né? Põe eletrodo, monitoriza, traz para frente, fica no local onde a gente possa ver, tá? E a localização dos que vão prestar atendimento, seja, sei lá, COFAB ou como hospitalista, como TRR, reforça muito a questão da organização do TRR, da disponibilidade dos hospitais de público, médico e de enfermagem para atender especificamente esse setor. Então, evitando que as pessoas tenham atividades múltiplas, que as pessoas que estão dedicadas ao TRR e ao hospitalismo façam isso apenas e se dediquem a isso, tá? E aqui em cima também o acionamento do serviço de saúde, SAMU, bombeiro, emergência, polícia, etc. Então, reconhecer que o paciente está parado e iniciar manobras de CPR de alta qualidade. Quando indicado, proceder à desfibrilação, cuidados pós-ressuscitação para uma reabilitação mais importante, mais de alta qualidade. Então, é importante saber que, a despeito de ter liberado em alguns países, por exemplo, motoboy com desfibrilador, drone com desfibrilador, desfibrilador nas escolas, desfibrilador nos aeroportos, desfibrilação nos estádios, ainda 40% dos adultos apenas recebem algum tipo de assistência de parada, tá? Na cidade de Berlim, beira mais ou menos 16 a 20%. Acredito que aqui em São Paulo seja menos ainda, tá? E menos de 12% tem um D aplicado para que funcione, embora ele se encontre no local, tá? Bom, as classes de recomendação e o nível de evidência, trouxe isso aqui para você ver que ainda muitos disso são opiniões de especialistas e dados limitados. Por quê? Porque parada é uma coisa difícil de você fazer uma coisa, uma parada comparável à outra, né?
Esse para por aquilo, o outro para por aquilo outro, tem diferença de idade, de peso, de circunstância, e é difícil colocar todo mundo no mesmo trilho para comparar. Então, mesmo assim, um guideline internacional que tem peso mundial, ainda assim depende quase 40% de dados limitados. Então, as principais queixas: dispneia, dor torácica, palpitação e síncope. Lembrando que a dor torácica, Meire, é aquela que vem quando o paciente chega a mal começar por dispneia. Dispneia é aquela que preocupa, qual que é? Aquela que começa e vai piorando ou começa subitamente. Essa é a que preocupa mais do que as outras, tá? Fazendo menção a evento pulmonar agudo, uma infecção, uma insuficiência cardíaca ou simplesmente uma crise de ansiedade que poderia ter passado até sem atendimento. Dor torácica, lembrar que é a que comove mais é aquela súbita, que o paciente leva a mão aberta para o peito, tá? Pode irradiar sim para as pernas, pode irradiar para o pescoço, vocês estão acostumados a ver isso no pronto-socorro. E sempre o fator de melhora é uma questão de alerta, então melhorou com repouso, melhorou com nitrato, melhorou com novalgina, né? Melhorou com outras, com terapias alternativas. E se é desencadeado o esforço ou repouso, para lembrar se tem doença coronária envolvida. A palpitação tem que ter muito respeito por ela, porque pode significar fibrilação atrial, sobretudo extremos de idades, mulheres e mulheres policomórbidas. E a síncope, lembrar que síncope temos várias, desde aquela síncope que acontece no banheiro em um senhor de 40 anos quando vai urinar de manhã, até aquela criança que não comeu e síncope na escola, ou aquela pessoa que está conversando, como eu agora, e simplesmente perde os sentidos e cai de frente e tem uma fratura de face. Essa é a síncope que mais preocupa. Faz menção a uma síncope do tipo desliga-liga, que está associada geralmente a eventos arritmogênicos de frequência alta. Normalmente, taquicardias ventriculares que falam a favor de doença coronária. Então, paciente que teve uma síncope sem pródromo é um paciente que merece respeito e investigação, por mais ótimo que ele pareça na chegada no pronto-socorro. Certo, Meire? Posso ir? Então, vamos lá. Cenário da parada. Tanto pode ser na rua, quanto pode ser dentro do hospital. Aqui o importante é que ele esteja monitorado e a gente saiba reconhecer o monitor e saiba olhar para o monitor que está na SEMI, né? O que está acontecendo lá, o traçado, se tem que chamar o médico ou não. E aqui o sistema de acionamento do bombeiro. Aqui de novo, a RCP. Como que é o fluxo de avaliação? O fluxo de avaliação não mudou, continua sendo o mesmo. Então, a primeira coisa que eu chego no local, não no hospital, mas na rua, é ver a segurança do local. Então, por exemplo, o paciente vítima de um choque elétrico, é clássico aquele vídeo do YouTube que um fica grudado no outro, outro gruda e mata uma meia dúzia antes de alguém pensar que tem que ajudar o paciente desligando a força. Então, a primeira coisa é vigilar, ver a segurança do local, tá? Então, viu que o paciente está caído ou está passando mal, primeira coisa, chama ajuda. Fábio, liga lá para o teu hospitalista, para o TRR, estou precisando mais alguém aqui para me auxiliar. E logo em seguida, eu tenho de 5 a 10 segundos para ver se meu paciente respira e se tem pulso, tá? Então, aquele clássico, senhor, está respirando? Tem pulso? Olhar para o paciente e pôr a mão num pulso central, preferencialmente femoral e carotídeo, e ver como que está o batimento. Eu posso ter um paciente que está respirando normalmente, ter o pulso, então posso pensar em eventos neurológicos, AVC, excesso de droga, efeito de medicamento, sonolência, síndrome conversiva, tem um mundo de coisas para pensar ali. Pelo outro lado, eu posso ter um paciente que está sem respiração e com pulso. Então, ali também tem as causas de rebaixamento do nível de consciência. De novo, AVC, intoxicação por drogas, né? Excesso de medicação. E, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Reposicionar meu paciente, olhar se grosseiramente ele tem algum corpo estranho dentro da boca. Se ele for acessível, retirar, mas nunca colocar os dedos dentro da boca, porque posso acabar de empurrar. E, uma vez ele ficando numa posição confortável, levantar o queixo, estender o pescoço para levantar a língua e oferecer ventilações de alta qualidade de 6 a 10 por minuto. E a cada 2 minutos, monitorizar o pulso até chegada de auxílio. Ou posso cair num cenário que meu paciente não tem pulso e não respira. Então, até aqui, até a chegada do desfibrilador, eu tenho o quê? O BLS. Então, tudo que eu faço daqui para cima é checar pulso a cada 2 minutos, ou seja, a cada 2 minutos, ou se eu estiver sem relógio ou estiver muito angustiado,
a cada 5 ciclos de 30/2. Ainda está valendo que o ciclo é 30 compressões e 2 ventilações. Uma das dúvidas que teve nesse ACLS novo era se valia a pena comprimir e ventilar como quando está entubado, sem parar. E eles viram que as interrupções ou não traziam benefício e a ventilação faz parte da melhoria para esses pacientes que ainda não têm um diagnóstico presumido. Então, ainda o BLS é 30/2, 5 ciclos ou 2 minutos, tá? Aí daqui para cima, que é antes de chegar ao desfibrilador, eu checo o pulso. Daqui para baixo, eu vou checar o quê? O ritmo. Então, chegou o desfibrilador, ele é soberano, coloca o aparelho e checa o ritmo do paciente na possibilidade do quê? Na possibilidade de eu oferecer uma desfibrilação. Se eu estiver no UTI, no hospital, eu vou ver o traçado na tela e vou decidir. O choque é com a maior carga do aparelho, não sincronizado. Por que não sincronizado? Porque o aparelho, quando sincroniza, ele busca o momento certo para dar o choque no eletro. E se estou com alguém que está fibrilando, com certeza está parado. Então, não vamos esperar obrigar o aparelho a ficar lendo. Já ofereço o choque aí. E se não for um ritmo chocável, manter de novo as compressões 30/2, 5 ciclos a cada 2 minutos, e aí eu vou oferecer, se estiver dentro do hospital, terapia avançada. Tá? Bom, o que mudou aqui? A NOBLS, a gente teve uma mudança na obstrução de via aérea por corpo estranho. Então, não sei se vocês lembram que a obstrução por corpo estranho é assim. Eu tenho a obstrução do corpo estranho. Se o paciente ou a criança, a vítima, ainda estiver falando, eu não faço nada, tá? Eu tento que a vítima tussa e solte o corpo estranho por si só. Então, fala significa passagem de ar. E se tiver passagem de ar, eu não tento interromper isso, eu tento ofertar que a pessoa tossa, ou a criança tussa, nunca sei em português como que é, que a criança tussa, para ela expelir o corpo estranho. Se em algum momento começar a levar as mãos para o pescoço, é o sinal de que está tendo uma obstrução 100%. Na presença de obstrução com pulso, o que tem valor é 5 tapas nas costas e 5 compressões no tórax. Quando perder o pulso, vira um ACLS, um BLS normal, no chão, 30/2, e não mais tento obstruir. Então, adulto com corpo estranho, 5 tapas nas costas e 5 compressões. Era assim para criança, que é uma das tarefas mais difíceis de fazer no suporte básico de pediatria, que é ficar com a criança deitada no colo, sobe criança, deita a criança, como segura o boneco, metade das vezes cai no chão. Para o adulto, é a mesma coisa. Então, se queria uma mudança no BLS, é isso aí. Então, o tapa nas costas, que sempre funcionou, agora ganhou valor. Tá? Como que fica no ACLS? O ACLS, basicamente, não mudou, tá? Tem algumas coisas que apareceram ali, não sei se alguém acompanha o seriado de Pitch, que tem aquele duplo choque e tal. Não, tudo isso ainda não está aprovado, tá? Então, por enquanto, continuamos com o mesmo ACLS. Vou dar uma passada aqui, quem tiver dúvidas, pergunte. Então, esse é um ciclo, assim, acho que é um dos gráficos mais bonitos que tem, tá? Que mostra-se o ciclo circular de 2 minutos, onde eu faço o quê? RCP contínua, tá? E verifico o ritmo, porque agora estou com o desfibrilador a cada 2 minutos. Tem os ritmos chocáveis, então, que é o que eu espero encontrar, que são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Então, a taquicardia ventricular, no final, eu vou fazer só um parênteses para aclarar a cabeça de todo mundo, porque a taquicardia ventricular é a que aceita mais formas de voltar ao ritmo normal. Esse é o ciclo em pé, esse também é o ciclo em pé. Eu gosto muito de conversar com esse aqui. Então, eu estou lá no meu BLS e chegou o meu desfibrilador. O meu ritmo vai ser checado a cada 2 minutos, tá? A cada 2 minutos eu vou checar o ritmo. Então, o que eu tenho para fazer nesses 2 minutos? Massagem e ventilação. Até entubar, é 30, pausa, 2 ambusadas e continua. Quanto que é a compressão? O que é uma compressão efetiva? De 100 a 120 compressões por minuto, abaixando 5 centímetros o tórax e sentindo que o tórax volta na mão. Como que é a ventilação? 2 ventilações a cada 30 compressões, sentindo que o tórax do paciente se expande. Para isso, eu preciso
levantar o queixo. Muito frequentemente a gente vê o pessoal ambuzando com o ambu enterrado na cabeça do doente e ele não consegue, de fato, ventilar, tá? Não posso ventilar de menos, porque causa hipóxia, não posso ventilar de mais, porque posso encher a barriga de ar e o paciente vomitar e aspirar, ou então diminuir muito o retorno venoso. Então, 30 para 2 continua sendo a métrica, 5 ciclos ou 2 minutos. Então, quando eu sei que tem uma fibrilação ventricular, eu dei o primeiro choque, então coloquei o desfibrilador no doente, era um ritmo chocável, choquei. Com quanto? A máxima carga do aparelho ainda continua sendo 200 joules para o aparelho bifásico e 360 para aquele desfibrilador amarelinho mais antigo que reina na grande maioria dos hospitais, tá? Então, eu ofereci o primeiro choque, 200 joules, e começo a massagear. Por que que eu não dou adrenalina aqui? Porque na prática e na teoria, a maior parte das fibrilações são eventos coronarianos. E oferecer adrenalina naquele momento pode fazer com que meu paciente piore a condição do vasoespasmo coronário. Por isso que quando fibrila, a gente não dá adrenalina ali. Eu sei que às vezes a adrenalina está pronta e a mão treme, né? Vamos fazer adrenalina agora, mas não. Quando é FV, tem que esperar terminar os primeiros 2 minutos. Então, aqui chegou o paciente, desfibrilou, 5 ciclos de 30 para 2, ou 2 minutos de massagem, e aqui eu já deu tempo. É o ciclo da Anitta, como fala minha amiga Paty, né? O ciclo que prepara as coisas, né? Então, aqui prepara a adrenalina, prepara o tubo. Chegou aqui, está fibrilando, oferece o segundo choque e não olha para o desfibrilador. Chocou e continua massageando. Por quê? Porque uma coisa é a volta do ritmo elétrico, outra coisa é a volta do ritmo mecânico, o coração contraindo. Então, eu posso até sair na minha tela, olhar de rabeira assim e falar, poxa, tá, saiu para sinusal. Não, continue massageando, porque tem um pequeno intervalo aí que o coração mudou o ritmo, mas não mudou a contração. E a gente massagear vai ajudar o doente. Então, estamos aqui. Primeiro ciclo, choquei, massageei 2 minutos, era FV de novo, choquei. Aqui assim, faço adrenalina e preparo minha segunda droga, tá? Adrenalina quanto? 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Uma regra fácil, um ciclo sim, um ciclo não, tá? Primeira droga a ministrar no segundo ciclo. Chegou o segundo ciclo, vou dar o terceiro choque. Não saiu, choco de novo. Aqui eu posso fazer minha segunda droga. Se eu escolher amidarona, é amidarona para sempre. Se eu escolher xilocaína, é xilocaína para sempre, tá? As doses estão aqui. A primeira dose de amidarona é 300, a segunda, que vai ser o ciclo alternado, 150. E se eu escolher xilocaína, é uma miligrama e meia por quilo, e na outra, 0,75 por quilo, tá? Na prática, 4 ml e meio na primeira, 2 ml e meio a 3 na segunda, tá? De xilo. O que mudou aqui no terceiro choque? Se meu paciente não saiu no terceiro choque, tem uma coisa que pode ser opcional, tá? Que é mudar o vetor das pás. Então, se eu coloquei uma pá aqui e outra aqui, eu posso mudar o vetor da pá tentando tirar meu paciente do choque. Isso é, colocar uma pá na frente e outra nas costas e chocar de novo. Pode ser feito, mas não é uma recomendação oficial. O duplo choque que os filmes mostram, o que é isso? Eu coloco a pá adesiva e coloco a pá convencional. Choco uma vez e choco tudo junto. Isso ainda não tem valor para colocar dentro do algoritmo, tá? Então, continuamos com o algoritmo à moda antiga. E aí continua, adrenalina, um ciclo sim, um ciclo não, amidarona, um ciclo sim, um ciclo não. E quando acabar minhas 2 amidaronas ou minhas 2 xilocaínas, aí eu só vou rodar em cima da adrenalina, tá? O que mudou, já tinha mudado antes e tem um reforço atual. Você entubar entre o terceiro e o quarto choque para você tentar as causas reversíveis. Então, para quem é mais velho nessa sala, aí o Rubens, o Carra, a Mary, bom, mais experiente, vai. Para quem é mais experiente nessa sala, vocês lembram que esses 5H e 5Ts eram exclusivos da ASP assistolia. Agora, os 5H e os 5Ts vêm para ajudar quando o paciente não sai. Então, será que meu paciente estava ventilado? Será que, além de fibrilar, ele está hipovolêmico? Será que ele já está fazendo acidose? Eu não vou coletar gaso no meio da parada. Numa boa prática, a gente não coleta gaso na parada, coleta no final.
Então, empiricamente, posso lançar um bicarbonato, tá? Posso conversar com a família e saber que um dialítico e vale a pena queimar um cálcio aqui para que lá esse potássio? Vale. Será que está hipotérmico? Será que está usando algum tipo de droga tóxica? Tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se é muito divulgado o uso da caneta de naloxona para uso no vasto da coxa por intoxicação. Lá, o uso de opioide é uma doença que mata muitos jovens, acho que está entre as primeiras causas de morte entre os jovens, sobretudo pelo uso de fentanil. Por isso que toda essa investida em tentar conter o tráfico de fentanil de um continente para o outro, e eles lá disponibilizam nas comunidades e nas famílias que têm familiares de risco o uso de caneta para usar em casa, tá? Então, tentar pensar nisso. Então, o ciclo dos pacientes com FV não mudou, continua o mesmo. Alguma dúvida aqui? Beleza, bora. Então, a 5H, 5T, para quem quiser mais bonitinho, tá? Lembrar que hiperhipocalemia a gente considera, hipercalemia mais frequente, e hipocalemia a gente nunca dá potássio na parada, tá? Mas a gente, na dúvida, muito dúvida, uma intoxicação, sei lá, por furosemida, algum uso inadequado de medicamento, alguma doença de alça específica, a gente pode pensar em repor magnésio, tá? Bora, ritmos não chocáveis. Então, ritmos não chocáveis, normalmente a gente, quando olha o eletro, a gente tem a sistolia, e ritmo não chocável, o pessoal sempre mostra um elétron em sinusal. Ah, o cara está parado, está em sinusal. Mas o ritmo não chocável, quando é a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, pode ser qualquer ritmo, pode ser fibrilação atrial, VAVT, FA, qualquer coisa pode ser a atividade elétrica sem pulso. Só para quem tem um pouco de dúvida, atividade elétrica sem pulso é o quê? Meu paciente não tem pulso, mas quando eu coloco o aparelho, está batendo o coração lá. Erro, ele não está batendo, ele tem eletricidade, mas essa eletricidade não gera pulso, por isso que chama atividade elétrica sem pulso. Tá? Então, bora. Então, como que chega? A mesma coisa, ciclos de 2 minutos. Só que aqui, diferentemente do outro, que eu tinha o choque para aplicar, e não tenho nada aqui. Então, quando eu chego, eu coloco o monitor e meu paciente está em assistolia ou está em AESP, a única droga que eu tenho é adrenalina. Esse sim, chegou aquela adrenalina que estava nervosa na sua mão. É a Vanessa? A Vanessa? A Vanessa que chegou, a Vanessa, pá, vai matar na hora com essa adrenalina. Então, a única coisa que eu tenho na espacistolia é a adrenalina. Cada quantos? Um ciclo sim, um ciclo não, e rapidamente pensar nas casas reversíveis. Por isso que aqui eu intubo antes, tá? Porque hipóxia pode ser uma causa de parada, tá? Bom, ritmos não chocáveis, lembrar os 5H e os 5Ts. E as bradicardias. Como ficaram as bradicardias? As bradicardias não mudaram, tá? Com uma exceção, e aí a gente precisa conversar, sobretudo com a Carol. As bradicardias não mudaram. Então, o paciente chega bradicárdico no pronto-socorro, mas não está parado, ele está instável, ele está instável. O que é instável? Tem dor no peito, está rebaixado, tem falta de ar ou está hipotenso. Geralmente, instabilidade viaja nesses quatro jargões aí: hipotensão, rebaixamento, dor torácica e dispneia. Eu posso fazer atropina em bolos, tá? Aqui é 1 miligrama no e-mail, desculpe, a cada 3 a 5 minutos, até uma dose máxima de 3 miligramas, tá? O duro, que 3 minutos, para quem está passando mal, demora para passar, né? Porque 3 minutos, sei lá, assistindo Netflix no sofá é uma passada. 3 minutos com doente que está se afogando no edema agudo com frequência de 30 é outra. Então, a gente tem que a gente pode usar a atropina a cada 3 a 5 minutos até uma dose máxima de 3 minutos, de 3 miligramas. Ou podemos usar dopamina, o clássico 5 em 200, dose alfa, 10 a 20 microgramas por quilo minuto. Lembrando que dopamina 20 ml hora para um adulto de 60 a 70 quilos, na dose padrão 5 em 200, já são 20 ml. Então, para uma dopa começar a funcionar, a gente precisa encostar nos 40 ml. Então, cuidado para não se assustar com o volume minuto, tá? E a adrenalina, a diluição que você quiser. 1 em 10, 10 em 100,
uma em 100, mas que seja de 2 a 10 microgramas por quilo por minuto, tá? Então, vai aí meia ampola, uma ampola por minuto entrando para manter o doente. Esses três, a atropina é a minha abordagem inicial. A dopamina, a epinefrina e o marcapasso transcutâneo viajam no mesmo bonde, tá? Então, o paciente está bradicárdico e está instável. Atropina, atropina, atropina. Não funcionou, ou antes de queimar o resto da atropina, eu posso passar para a minha segunda linha de medicamentos. A minha segunda linha de medicamentos são três: dopa, adrena e marcapasso transcutâneo. E todos viajam, todos podem ser usados independente. Não tem uma grandeza para um e para o outro. Então, a gente sempre falava, mas esse marcapasso transcutâneo não é bom. Esse marcapasso transcutâneo pega não. Esse marcapasso transcutâneo é um problema. Então, agora a solução chegou. A opção é, se não funcionar, passar no marcapasso transvenoso. Então, a gente precisa resolver o material. Tá? Então, o marcapasso transvenoso, ele precisa estar disponível, porque agora ele é aceito dentro do rol do que precisamos usar como primeira linha. Antes, ele ficava lá distante, era para você se resolver. Dopa, adrena e transvenoso. Agora não. Agora o transcutâneo. Agora o transvenoso veio para dentro. Tá? Bora. Ritmos. Aqui tem vários BAVTs e bradicardias. Então, lembrar que bradicardia a gente tem duas formas de tratar. Primeiro, acelerar a frequência e depois resolver o problema. Aí vem as taquicardias de QRS estreito. São aquelas que o cara chega geralmente na hora do almoço, com uma frequência de 150. As meninas às vezes sabem, ixi, é uma taxupra, vamos buscar uma adenosina, preparar a veinha para fazer a adenosina, porque tem que ser rápido, que a vida meia é curta, tá? Então, a adenosina continua sendo 6 e 12, não mudou, é a droga de saída. Isso aqui não é uma saída de adenosina, é de estudo eletrofisiológico, mas mostra bem que a adenosina pode sair de várias formas. Com bradicardia, com pausa sinusal, em FA, em flutter, ou em taquicardia ventricular. Tá? E depois tem as taquicardias de QRS estreito. Aqui temos uma mudança. Então, as taquicardias de QRS estreito, nós temos o doente que chega estável, tá? E que tem o ritmo irregular. Paciente estável, hemodinamicamente, com ritmo irregular, geralmente é fibrilação atrial, tá? Então, geralmente a fibrilação atrial não é a causa, é uma consequência. Ou ele já tinha e acelerou, ou é nova porque é um idoso que está com infecção de urina, um idoso que está com pneumonia, um idoso que está com dor, fraturou a perna. Então, a fibrilação atrial, ela preocupa. É mais tranquilo controlar a frequência, só ver o que tem por trás. Tem cardiopatia, tem disfunção, tem DPOC, por quê? Porque cada medicamento que eu vou escolher para controlar a frequência na sala de emergência depende do doente que está na minha frente. Então, fibrilação atrial é controle de frequência e anticoagulação na medida do possível. Aí depois eu tenho as taquissupras, que a gente falou que a gente pode fazer manobra vagal. Hoje em dia, a manobra vagal é só manobra de fazer força, não existe mais fazer compressão do seu carotídeo, porque cada vez mais jovens têm placa na carótida. Então, só força para poder tirar. E, de novo, o algoritmo de escolha de droga. E, se estiver instável, a cardioversão. Cardioversão é diferente do choque, demora mais, tem que sempre sincronizar o aparelho e esperar o aparelho encontrar o momento certo de dar o choque. Aqui mudou. A fibrilação atrial, se estiver causando instabilidade, a gente cardiovertia com 120 Shaules. Agudamente ou não, sei lá, estou na UTI, o paciente vai cardioverter 120, 150, no máximo 200. Agora, o preconizado é que saia todo mundo para reverter FA aguda, que você considera que a fibrilação atrial está trazendo estabilidade, é sempre 200, tá? Independente do tamanho e do peso, porque o sucesso passa de 90% no primeiro choque. Bom, aqui tem um ataque supra, aqui tem uma FA. Taquicardia de complexo largo. A taquicardia de complexo largo, nada mudou. O que eles colocaram? Uma advertência. Então, existe uma mesma divisão. Taquicardia QRS largo, as que estão instáveis, eu levo para a sala de emergência e medico. A droga de escolha sempre foi a amidarona, mas no algoritmo está escrito que você poderá fazer manobra vagal e adenosina. Atualmente, o uso da manobra vagal e adenosina para as taquicardias com QRS largo está
pouco recomendado, tá? Que era uma coisa que na prática a gente já fazia. A gente não levava ninguém com suspeita de TV, fazia adenosina ou manobra vagal. Mas às vezes, se você tivesse muito bem calçado, achando que podia ser uma aberrância, o pessoal fazia. Taquicardia supraventricular com aberrância, o pessoal fazia. Hoje, essa perna do algoritmo está mais descontinuada. E do lado de cá, tem os pacientes com taquicardia ventricular com QRS largo, que eles preconizam para você ser precoce na cardioversão, para evitar que degenere para FV, tá? Então, aqui é o protocolo SASCO, né? Observar, sincronizar, cardioverter e orientar o paciente e fazer a cardioversão também com a carga preconizada, tá? Aqui uma TV, aqui um torsades, aqui um ataque ventricular, aqui outro torsades, e aqui os cuidados pós-ressuscitação. Então, o finalzinho agora, como que ficou os cuidados pós-ressuscitação? A grande X da questão no cuidado pós-ressuscitação é, vamos fazer hipotermia ou não? É sempre um problema, né? Porque tem milhares de estudos, milhares de opiniões. Então, o ACLS se posiciona da seguinte forma: é para fazer hipotermia. 32 a 37 graus, abaixar a temperatura do paciente por 72 horas e oferecer recurso diagnóstico, tá? Então, isso é para ser feito. Assim, a hipotermia nasceu entre 96 e 2002, fizeram estudos multicêntricos enormes, mostraram que tinha vantagem abaixar a temperatura do paciente. Esses estudos de 2002 só chegaram para a prática em 2012, demoraram muito para ser divulgados. E quando o pessoal estava pegando gosto pela coisa, apareceu um artigo publicado no New England que falava que pacientes reanimados a 33, com cuidados pós-ressuscitação a 33 ou a 36, simplificando, dava na mesma. E aí o pessoal decidiu abandonar os cuidados pós-ressuscitação. Calma. 36 graus é diferente de 38, que é evitar ativamente febre. E outra coisa, esses pacientes desse estudo que o New England publicou foram tudo na Noruega, lá na Holanda. E o que tem de típico lá? Lá, mais de 80% das pessoas presentes no local da parada sabem começar manobras de ressuscitação. Então, a impressão e o viés desse estudo é que a melhora neurológica não está associada à questão dos cuidados, está associada à questão da precocidade com que você oferece compressão de alta qualidade. Porque lá, sim, 80%, 90% conseguem oferecer isso no público que está presente no local da parada. Tá? Então, eu trouxe aqui esse artigo, que acho que quiser tirar foto, depois dá uma olhada em casa. Acho que é uma dos mais bonitos que tem recentemente, assim, para não para aqueles que buscam estatística, mas para os que leem artigos de pesquisa. É assim, eles usaram uma base construída em cima de um artigo da Joint Commission. Então, a Joint Commission, gente, não é uma coisa que só passa por aqui para ver a gente no final do ano, não. Isso é mundial, tem altíssima qualidade. E eles usaram uma referência da Joint Commission, que é o seguinte: eles chegaram à conclusão de que hipotermia estava um balaio de gato, que não sei muito bem em português o que quer dizer, mas quando alguém quer dizer para mim que alguma coisa está confusa, fala que é um balaio de gato. Então, um balaio de gato, que ninguém sabia muito bem o que fazer com aquilo. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma comissão de 3 expertos e mandaram eles procurar subcomissões que podiam juntar até 20 pessoas para emitir uma opinião ao respeito de um achado crítico. E essa opinião tinha que ser afirmada por mais de 80% dos presentes naquela comissão. E, com isso, eles montaram a linha de cuidados para os cuidados por ressuscitação. E o ACLS puxa muito disso. Tá? Então, qual que é a regra do pós-ressuscitação? É para fazer hipotermia, tá? 32 a 37 graus, mas a média tem que ser 36, 72 horas, tá? E oferecer neuroprognóstico para o seu paciente. Por quê? Lá eles viram que eles estavam encerrando precocemente o prognóstico nos pacientes. Isso, para a gente, pode parecer até uma coisa rara, né? Poxa, mas já encerrou, já vai parar? Então, eu vou trazer uma coisa de uma outra conversa, de uma visita internacional que a gente teve no INCOR. A gente estava falando sobre mortalidade, a gente falou que a mortalidade na UTI era muito alta, que era 30%, que são pacientes graves, pré-transplantes.
Aí eles perguntaram quantos dos nossos pacientes iam para cuidados proporcionais. A gente falou, olha, 20% vão para cuidados proporcionais. E ele falou, na minha UTI são 50% dos pacientes vão para cuidados proporcionais. Uma UTI de criança no Canadá, em Alberta. Como assim 50%? Não. Se a gente vê que a criança não é candidata a transplante, que não tem condição de sobrevida, múltiplas complicações AVC, a gente decanula a criança, entrega para os pais e espera evoluir. Então, a partir de que você escuta uma coisa disso de um hospital de criança, você passa a entender que lá o prognóstico ele é uma coisa que não é para acontecer 4 meses depois, 5 meses depois, não. O prognóstico é uma coisa imediata. Então, isso estava desencadeando interrupção de tratamento muito precoce. E aí, eles pedem justamente para que se espere pelo menos 72 horas para tomar a decisão, manter a hipotermia durante 72 horas. E aparece uma coisa muito bonita na medicina, que é tentar formar fenótipos. O que é isso? Eles separaram 4 grupos principais de apresentação do comportamento clínico do paciente pós-parada. E dentro disso, eles incluem, inclusive, neuromarcadores, que são neurofilamentos, que só o Rubens sabe o que é, porque eu nunca vi. E, com essas 4 variáveis, eles tentam formar grupos de pacientes que têm um melhor ou pior prognóstico. Então, é bonito ver que assim, coisas que causam tanta diferença, tanta confusão no raciocínio, tem gente que para falar, não, vamos ver, e em cima de uma questão da Joint Commission, que é uma coisa que a gente conhece e visita aqui. Tá? Então, mudanças de fato. Nos pacientes que se engasgam adultos, podemos bater nas costas, não é mais pecado, podemos bater nas costas. Se parar, é para reanimar. Se estiver grávida, é para comprimir bem acima da linha do útero, tá? Para não evitar danos ao bebê. Obesos podem ser reanimados da mesma forma que os pacientes convencionais, que antes não era. 30/2 continua sendo 30/2, só depois uma ventilação a cada 10 minutos, só quando está entubado. Na manipulação da mandíbula para acidentes, antes você só poderia mobilizar a mandíbula para frente. Agora, se você não conseguir entubar, você está autorizado a inclinar o pescoço, porque senão o cidadão vai morrer, né? Não é assim que você fala, o cidadão morre. Então, agora, no último caso, se já acionou via aérea difícil, tudo não consegue, você pode fazer isso. A fibrilação atrial é para reverter com 200 joules e é para ter cuidados pós-ressuscitação. Acho que é isso, pessoal. Não trouxe da pediatria para não causar confusão, tá bom? Obrigada e bom almoço para nós. Abriu para perguntas, tá bom? Pode ser? Pessoal, ninguém quer perguntar, né? Doutora Cláudia, muito obrigada. Uma maneira muito clara e objetiva, né, de falar aqui do algoritmo. Nós temos diversos públicos aqui, tanto médico como equipe de enfermagem, técnico. E uma coisa que a gente também aproveita para reforçar nesse momento é a questão que a AHA pede para a gente também, cada vez mais, fazer o debriefing pós-atendimento também, porque isso faz muita diferença. Então, eles têm incentivado fortemente a gente a fazer um debriefing, pensando principalmente a equipe de enfermagem, um debrief quente, né, no momento que a gente termina ali o atendimento, que é para a gente ver o que foi bom, o que a gente pode melhorar da próxima vez, e depois, né, doutora, fazer aquele debriefing pensando em qualidade mesmo, né? Quanto tempo a gente ficou sem comprimir, o que a gente poderia ter iniciado mais rápido, então isso é muito válido também, tá bom? Mas foi muito bom aqui, todo o conteúdo de maneira bem ampla e objetiva para a gente entender as mudanças. Quero saber de perguntas. Quem quer fazer pergunta aqui ou no chat, aproveitar esse momento que temos uma profissional aí que pode nos esclarecer tudo. Alguém quer perguntar? A doutora Cláudia falou a respeito do marcapasso transvenoso, se a gente vai continuar colocando o transcutâneo.
Transcutâneo isso não mudou. Se o transcutâneo estiver funcionando maravilhosamente, é com ele que vamos. Que Mas se ele não estiver funcionando, vai ter que passar no leito. Isso vai ter que que acontecer. vai acontecer no A setor de gente tem emergência todos mesmo. os recursos, tem farmácia, tem ultrassom, tem profissionais habilitados com ultrassom, a gente tem caixa de provisório. A gente só precisa ajustar a melhoria dos materiais, que não é que a gente não os tem, é só criar o kit, sei lá, não sei qual que é a palavra correta, para a gente poder E aí fazer. vai fazer beira-leito mesmo no Isso, setor se de emergência. precisar, sim. Agora, sempre, Vanessa, se o paciente chega, passou o marca-passo transcutâneo, ele está estável o suficiente para ir na hemodinâmica, e o pessoal da hemodinâmica, que o médico capacitado que faz isso todos os dias fazer, a prioridade é essa, entendeu? Perfeito. Primeiro, que o profissional é capacitado, segundo, as questões de asepsia, antisepsia, e depois a questão da escopia, né? Então, o marca-passo à beira-leito, quando você passa, tem uma permissão do procedimento de você usar uma certa energia para considerar que está bem locado. Diferentemente, quando você faz isso na hemodinâmica sobre escopia, que você tem outros critérios de energia, porque você está vendo onde está ficando a ponta, tá? E assim, e passar marca-passo provisório, não são todos que fazem todos os dias, entendeu? Então, de repente, se naquele dia o chefe de plantão é o médico da arritmia do INCOR, por exemplo, pode ajudar porque ele faz isso muito. Mas se for um médico, sei lá, um médico emergencista, talvez poucas vezes na residência passou. Então, assim, tendo oportunidade de ser um profissional capacitado, a gente tem que priorizar. Agora, claro, o doente não está saindo, o problema é esse. A gente não, o marca-passo transcutâneo não está sendo suficiente, está com a adrenalina lá em cima, e a gente vê que realmente esse paciente elegível, talvez a gente tenha um a cada 2 anos, mas a gente tem que ter isso dentro da nossa cabeça. Tá certo, obrigada. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Pessoal, então nós gostaríamos de agradecer. O que eu quero aproveitar para reforçar aqui com vocês também é que nós estamos em um momento na instituição Hospital 9 de Julho, Unidade Bela Vista e Alphaville, de falarmos sobre ressuscitação cardiopulmonar enquanto treinamento institucional. Então, toda a equipe assistencial é público aí para o treinamento, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e também um público leigo, né? Que nós temos também o treinamento voltado para o leigo, e a gente está aproveitando esse momento para incentivar através da nova Academia Américas, que todos acessem, a gente já divulgou aí para todas as gestões, e se alguém tiver dúvida, nos procure, tá bom? Nós teremos um momento aqui, que é o treinamento EAD, à distância, e depois faremos o treinamento prático com todo esse público, exceto aí quem é o público de treinamento dos leigos. Eu também, né, assim como a doutora, já atuei bastante, já fui coordenadora da ARRA de alguns cursos, e muitas pessoas sempre me perguntam assim: Kelly, a gente aprende tudo isso, né? Mas eu trabalho na unidade de internação, e na unidade de internação não tem parada cardiorrespiratória. Aí eu pergunto, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, né? É esperado sempre que nós não tenhamos, porque significa que eu estou conseguindo intervir e encontrar ali os sinais de deterioração clínica antes que o evento aconteça. Então, se eu não tenho e eu não tenho como praticar, o que eu preciso saber? A teoria. Então, eu preciso estar atualizada, porque quando eu tenho um evento, eu consigo ajudar. Quando o médico chegar no andar, o paciente precisa estar monitorizado, porque é isso que vai definir o tratamento do paciente, né? Se é um ritmo chocável, não chocável. Então, talvez nesse momento para a gente isso não faça tanto sentido, mas lá é muito importante auxiliar o médico também nessa tomada de decisão para descobrir os Hs e os Ts aqui. Tá bom? Muito obrigada, doutora Cláudia. Vamos comer então, né?